Às vezes sim, que a gente tava junto, ele parava no tempo, olhava pra mim, ficava com um olhar, e eu via um pouquinho de maldade, mas assim, eu nunca passaria que ele é essa pessoa que ele é, fez o que ele fez. Você, quando ele chegou, que são informações muito importantes, quando vocês pediram a moto, você me disse que estava tendo dificuldade, nem carro estava aceitando. Quando ele chegou, a placa da moto batia com a placa que foi aceita a corrida no aplicativo, assim como a foto dele? Não era a mesma pessoa não, nem a foto, nem nada. A placa. Vocês pegaram porque não tinha opção. Mas eles sabiam o endereço, o destino que a gente ia, aí a gente ia. Ele estava usando a conta de outra pessoa, muito provavelmente. Provavelmente, né? Vocês, quando conversaram, já que vocês ficaram mantendo contato, ele chegou a dizer isso a você, que usava a conta de um outro alguém? Você chegou a perguntar a ele? Não, a gente foi conversando normalmente e em nenhum momento a gente cogitou isso, até porque a gente já estava lá um tempão e só queria... Assim, depois, como vocês começaram a ter um relacionamento, conversando, ele chegou a comentar algum dia? Não, sobre essa moto eu sempre pensei que era dele, até porque eu já fui na casa dele, a moto tava lá, a mãe dele conversou comigo tranquilamente e... Isso foi 12 do mês passado, então vocês estavam há cerca de 1 mês e meio tendo contato. Nesse período, vocês estavam namorando, estavam tendo um relacionamento mais fixo? Como você enxergava esse relacionamento até antes disso tudo acontecer? Como vocês se comunicavam, como vocês se chamavam? Ele sempre vinha com o papo de que queria ficar só comigo, que queria um relacionamento sério, que queria levar à frente, mas assim, ele sumia muito, dava muito sumiço e eu nunca, mais todo dia ele me ligava, falava que eu era dele, ele é muito meloso, muito cuidadoso, nunca foi nem arrogante em forma de falar, entendeu? Você chegou aí à casa dele? Eu cheguei na casa dele, inclusive dia 4, foi dia 4 que eu fui lá. Conversei com a mãe dele, com o pai dele. Sua família? Conheci, foi. Você chegou a ir a esse mesmo motel que ele foi com a Júlia? Foi. A segunda vez que a gente saiu, ele me levou para esse mesmo motel que ele foi com ela. Inclusive lá ele passou mal, não conseguiu passar o resto da pernoite de boinha, ele passou mal. A gente deu banho nele, ele se levantou, comeu e de manhã, na hora de ir pra casa, ele tava muito mal, a ponto de nem conseguir me deixar lá. Ele usou drogas durante essas idas ao motel? Comigo ele só fumava maconha, só maconha, inclusive muito, constantemente. Chegou a ficar alucinado, muito fora de si alguma vez? Não, pelas vezes que eu tinha saído com ele antes, eu tava vendo ele tranquilo, só com muito álcool na mente, que ele tava bebendo vinho, né? Então ele tava meio... Ele era agressivo com você ou em algum momento? Comigo ele nunca foi agressivo, nem ao ponto de apertar meu braço. Ameaças, alguma coisa? Não, nunca recebi nenhum tipo de... Minto eu, brincadeira que ele tirou comigo no caso semana passada. Ele ligou pra mim, aí ficou falando, não, que nunca me vê mais, que não sei o que, por conta da minha correria de trabalho, não dava pra ver ele. Aí ele tinha uma maquininha aqui, tô a fim de raspar teu cabelo. Aí ficou soltando umas brincadeirinhas assim por ligação, mas logo depois ele, não, tô brincando, que não sei o que. Você imaginava que ele seria capaz de uma atrocidade dessa? Nem ele falando isso eu conseguia enxergar. Nem ele falando isso, porque por ele ser ter sido uma pessoa comigo, eu... Qual a tua idade? 18. Idade parecida com a dela. Eu vou fazer uma pergunta muito íntima a você fica à vontade de responder se quiser ou não. Eu me sinto na liberdade porque como você não está sendo identificada, você não vai ser reconhecida na rua. Eu que estou vendo só você. Durante a relação sexual de vocês, ele teve algum comportamento violento, seja que naquela hora, ainda que consentido, a gente está tentando entender o que aconteceu naquela noite com a Júlia, ainda que não explique, mas pelo menos vocês têm uma história parecida. Você conheceu ele numa corrida por aplicativo, ele chegou sem que a moto fosse a mesma, sem que o rosto, a foto fosse o mesmo. Então ali, ainda que você consinta, você não precisa entrar nesse detalhe, mas ele tinha um comportamento mais agressivo, mais violento durante a relação sexual? Nada a ponto que eu não aguentasse. Porém, foi como eu falei no zap com vocês. Nessa última vez que eu fui ver ele tentou uma situação e eu na hora eu falei que não dava, que não sei o que. Ele ainda, não, aí ele realmente parou. Mas nada além do... Tentou algo que você não queria e respeitou? Foi, quando eu falei não, ele ainda tentou falar, não, mas... Aí eu não, aí ele... Mas era mais agressivo, ainda que você aguentasse a agressividade dele? Era. O André Stanislau tem uma pergunta no estúdio, pois não, André? Olha, Fábio, eu queria saber, né, dela, essa questão da droga, né? Se naquele momento do ato que eles estavam juntos, se ele também se drogou e se em algum momento ele exigiu que ela também cheirasse pó, porque ele é usuário de droga. Não, ele perguntava e eu
falava que não. Não forçava. Não. Tem uma informação muito importante, André. Depois dele cometer o crime, dele matar a Júlia, veja bem o que ele fez. Ele entrou em contato com você? Foi por volta das 8h58. Ele mandou um bom dia. Eu respondi só quando eu acordei, de 11h50. Eu falei bom dia. Aí ele realmente mandou de novo: bom dia, amor. E depois disso. 11h50 da manhã. 11h50. Ele ainda falou comigo. Então, depois de matar a moça naquela brutalidade, eu tive acesso às imagens da morte dela e você não tem ideia do livramento que você teve, porque a Júlia, ela foi brutalmente espancada, violentada, e ele ainda teve a capacidade de entrar em contato com você. Foi uma frieza muito grande que eu olhando agora, realmente, né? Talvez eu pudesse ser a próxima, poderia ter sido comigo. Depois que isso tudo aconteceu, vocês souberam do relato de pelo menos mais uma menina. Mais uma não, eu tava olhando os posts, né, tava vendo comentário, teve uma menina que comentou: meu Deus, que livramento, foi muito difícil eu me sair dele. Então assim, o histórico dele com mulher não é tão bom, né? Já tinha outra moça comentando. Foi. Mas teve uma, o seu amigo tá aqui em minha frente, ele entrou em contato, essa moça entrou em contato com ele. Foi, a gente tem print. O irmão dele postou um vídeo falando sobre o livramento, que foi pra mim, e uma amiga reagiu, falando que ele surtou com ela no motel também.